Olá pessoal, nós vamos partir para a confecção de um grampo de retenção simples e de grande utilidade na prática clínica por permitir um ajuste, uma ativação de maneira bem efetiva e ao mesmo tempo simples de trabalhar, tá? A gente vai simular esse grampo nesse exercício nas proximais, na proximal é o grampo interdental ou grampo interproximal, o grampo em gota, e a gente vai confeccioná-lo na interproximal entre os dois molares descidos. Normalmente esse grampo é utilizado ou na proximal dos molares descidos, ou mesmo na região interproximal entre o primeiro molar permanente e o segundo molar descido, tá? Nesse modelinho que nós vamos trabalhar, o primeiro ponto que nós vamos fazer é remover essa papila entre os dois molares descidos, para vocês vão perceber que vai ser mais fácil posicionar a parte ativa do grampo, uma vez que tenhamos removido essa papila aqui do modelo de gesso. Então, com o instrumento pontiagudo, você consegue remover essa papila aqui da região do modelo, tá? Então, removida essa papila, nós vamos trabalhar com o fio 07, tá? Esse fio 07 a gente vai trabalhar com um pequeno segmento. Então, vou cortar aqui um pequeno segmento desse fio. E aí, o primeiro ponto é dar uma leve retificada, nesse segmento que nós escolhemos. Então, você já dá uma retificada, como o segmento é pequeno, isso já se torna mais simples, tá? Então, uma vez retificado esse segmento, você vai trabalhar com o alicate 139, de preferência com o que tem a ponta bem fininha, para que você consiga fazer essa dobra da maneira mais delicada possível, tá? Então, eu vou posicionar aqui meu alicate 139, vou posicionar aqui bem na pontinha da parte cônica e vou fazer aquele exercício que a gente já fez anteriormente. Então, posiciono bem, estabilizo, vejo se esse fio está perpendicular ao alicate e vou fazer o giro completo, tá? Esse giro completo a gente apoia bem aqui, porque para o alicate não escorregar, e aí vamos fazer esse giro completo, confeccionando essa extremidade da alça. Então, dobramos aqui inicialmente, na hora que essa minha pontinha se aproximou do restante do fio, aí eu vou fazer aquele movimento de deslizar o alicate para o outro lado. Então, deslizei o alicate para o outro lado, certo? Esse movimento que nós já tínhamos visto é exatamente para que a gente consiga fazer, nesse momento, aquele pescocinho lá da alça, tá? Então, ao girar para o outro lado, a gente consegue fazer uma dobra aqui de cerca de 45 graus e deixar essa alça bem perpendicular, aliás, paralela, ao longo eixo do fio que a gente está dobrando, tá? E aí, uma vez que você dobrou, você vai fechar essa alça de maneira proporcional ao espaço interproximal que você está trabalhando. Essa alça vai ficar proporcional ao espaço que você está trabalhando. Então, se eu tenho um espaço muito restrito, eu posso cortar a pontinha e deixar essa alça bem fechada, tá? Ou então, se o espaço é um pouco maior, eu posso deixar assim e só vir com essa parte posterior do 139, que é plana, ou mesmo com o 325, 121, e apoiar para fechar um pouco mais essa alça, Então, vou aqui com 139, apoio para o alicate para o fio não girar, já que ele não tem ranhura, e vou dar uma fechadinha nele aqui da melhor maneira possível. Apertando. Então, dei uma fechada aqui nessa região, certo? Uma vez que eu fechei a região, eu checo se eu mantive o plano, se eu não dobrei uma sobre a outra, principalmente se eu tiver utilizado alicates que não tenham ranhuras, como esse 139 que eu utilizei. Vou dar um zoom aqui mais pertinho, Se a gente não tomar cuidado, essa extremidade passa uma perninha pela outra, Então eu vou aqui, tá vendo que inclina um pouquinho,
eu venho com a parte plana do meu 139, apoio e garanto que está tudo no mesmo plano aqui, que nesse momento vai ser importante, certo? Então eu girei aqui, já melhorou, ó, tá tudo no mesmo plano agora. Aí eu vou segurar com a pontinha, de novo com a pontinha do alicate 139, nessa porção que a gente dobrou, nessa alça que a gente construiu. Então eu vou segurar na pontinha lá, vou checar se eu estou diante, se o meu fio está perpendicular ao meu alicate, né, como a gente já vinha desejando. Então, ó, vou checar se o meu fio está perpendicular ao alicate e vou fazer uma dobra. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui agora, para pegar melhor posicionamento aqui. E vou fazer uma dobra, que essa dobra vai ser de cerca de 110 graus. Então imagina que eu vou dobrar esse fio para cá, tá? Se eu dobrasse 90, ele ia ficar perpendicular, eu vou passar um pouquinho, dobrar cerca de 110 graus. Lógico que é só uma referência, né? Apoiei bem meu alicate e aí vou fazer essa dobra de cerca de 110 graus. Apoiei, estou indo lá, 90, vou passar um pouquinho, mais ou menos por aqui. Certo? Dobrei passando um pouquinho do que seria os 90 e vou testar como é que está a adaptação aqui no modelo. Aquela região que eu tirei a papila, né? E venho aqui e tento encaixar nessa região. Ó, nesse caso aqui, eu posso até diminuir um pouquinho essa ativação que esse meu modelo permite. Isso vai variar muito de um modelo para outro. Se você notar que ao dobrar, ó, ela abrir um pouquinho, você também pode ir lá e dar uma fechadinha nela, né, como eu falei, ajustando ao tamanho da sua papila, certo? Eu vou só mostrar esse detalhe para vocês, para ficar mais fácil. Opa. Tentar manter esse foco aqui. Um pouquinho mais aberto, eu vou lá. Vou apertar de novo. Aí tem um detalhe, se por acaso você dobrou, notou que essa alça está grande, você pode vir bem aqui, ó, vou marcar para ilustrar para vocês, e diminuir um pouquinho essa alça, ó. Se eu diminuir um pouquinho essa porção que está azul, eu vou conseguir fechar essa alça e tornar esse ponto de apoio mais delicado ainda, certo? Então, é importante que vocês conheçam isso, inclusive para adaptar as limitações de alicates que possivelmente não tem uma pontativa tão delicada, tá? Então eu vou lá, vou apertar um pouquinho mais, dar uma fechadinha lá, achei que ela dá um pouquinho aberta. Ó, também estou trabalhando aqui sem um alicate com ranhura, então eu dou uma conferida se mantive o plano, ó, mas está direitinho. E aí vou ver lá como é que está no meu modelo, tá? Então, na região que eu tirei a papila, posiciono. E agora sim, eu acho que agora com essa angulação tá bom. Então posicionei aqui meu grampo e vou marcar em que ponto. Meu grampo tem que passar nessa região interproximal. Ele não deve gerar interferência oclusal, né, com o antagonista. Então eu tenho que posicionar ele bem nessa região interproximal. E uma vez que eu posicionei, eu estabilizo desse lado, ó, e venho com minha caneta e marco exatamente onde eu quero que ele dobre. Que ele desça, né, no caso, onde eu vou dobrar. Então tá aqui, eu vou marcar aqui, ó. Se você padronizou dobrar onde você quer que ele desça, significa que você vai pegar com o alicate um pouquinho antes, né? O que você pode também é padronizar, marcar onde você quer segurar com o alicate, enfim, vai de cada um organizando a sua logística de trabalho. Então marquei aqui onde eu quero que ele desça. De antemão já sei que eu vou ter que cortar um grande excesso desse fio, né, pela altura do modelo. Vou marcar um pouquinho aqui mais ou menos onde eu vou cortar o excesso. Então vou tirar daqui, vou logo dar uma reduzida, cortar segurando a extremidade, ó. E agora, já que eu marquei onde eu quero que ele desça, eu vou segurar aqui, ter cuidado para esse fio não girar, né, para eu manter essa minha aletinha, essa minha alça que eu construí, né, de acabamento, posicionada como se estivesse na papila, na região interdental lá. Pego um pouquinho antes, ó, da marcação,
de acordo com o que eu estou padronizando, checo se está perpendicular e dou uma descida nele. Aí você pode observar aqui que é quase que 90 graus, né? Então eu desço um pouquinho e vou testar. Eu apoiei, estabilizei com esse dedo, ó, a alça para não girar, e com o indicador vou lá e dou uma descida nela, certo? Dou uma descida aqui, vamos ver como é que ela fica, a adaptação no modelo. Então, ó, na hora que eu desci, veja que ela já está descendo próximo, ó, do modelo. É importante que ela fique próximo e não encoste. E o tamanho que eu delimitei já me dá uma margem lá, ó. É importante que a gente fique atento que esse meu modelo, esse meu aparelho inferior, eu não posso considerar o fundo do vestíbulo lá não, porque o fundo do assoalho lá não, porque meu aparelho não pode ir lá embaixo, porque senão o paciente, na hora que deglutir, levanta o aparelho, desadapta o aparelho. Então você pode, inclusive, com uma espécie de referência, demarcar aqui o limite inferior que você pretende dar ao aparelho, a parte acrílica, no caso, né? Quando você demarca, você tem uma noção da sua extensão dessa retenção, ou seja, dessa perninha do grampo que você está construindo. Então vamos supor que aqui é o limite, eu já percebo que eu já posso dobrar minha retenção, né? Essa retenção pode ser para mesial ou para distal, a depender quais componentes você tem no aparelho. Se eu tiver muitos componentes para essa região anterior, eu dobro para distal e vice-versa, tá? Para distribuir bem o espaço lá. Então, se eu já sei que minha retenção só quero que venha aqui pela metade, mais ou menos, eu já marco aqui mais ou menos onde eu quero que seja a minha referência para retenção, tá? Então, o grampo, essa haste de retenção, quando eu dobrei, eu percebi que aqui está uma distância que eu julguei favorável, né? Ele nem está encostando, nem está tão longe, a não ser aqui nesse final, mas eu não estou considerando que é onde eu vou dobrar, certo? Então, tendo muito cuidado para manter esse posicionamento dele, você vai segurar esse grampinho lá que você construiu. Então, segurou o grampinho que você construiu. Vou segurar com o alicate para vocês perceberem bem. Ó, vou tirar aqui que é para tentar mostrar ele se mantendo nessa posição, tá? Então, porque nessa noção do posicionamento 3D, que no começo a gente tem mais dificuldade. Então, já que ele fica assim com essa inclinação, né? Então eu vou segurar aqui com o meu alicatinho, ó, e já sei que eu vou fazer essa dobra respeitando essa inclinação. Então, aqui minha referência que eu marquei para dobrar. Vou ter cuidado para trabalhar perpendicular com o fio, não girar e perder essa adaptação. E como o segmento é fininho, pequenininho, para dobrar com o dedo é mais difícil. Então nesse eu costumo pegar nele, apoiar bem aqui esse remanescente, ó, com os dedos para não deixar girar, e fazer o movimento da retenção para trás. Lógico que a gente tem outros alicates que podem facilitar essa dobra, né, mas que aqui com o 139 dá para a gente ir fazendo também. Fiz perpendicular. Antes de cortar eu vou checar se não requer nenhum ajuste. Com ele maiorzinho é mais fácil de ajustar. Então aqui, ó, posicionei de novo, né? Quando eu posiciono, ó, eu percebo que eu tenho uma boa distância, né? Eu posso até aproximar um tiquinho de nada, mas aqui já está satisfatório para eu conseguir fazer com que o acrílico esteja presente de um lado e do outro do grampo de retenção, sem necessariamente precisar usar um volume muito grande de resina acrílica aqui para cobrir esses grampos, cobrir esses componentes de retenção, tá? Então aqui a gente pode deixar desse jeito ou até diminuir um pouquinho aqui essa perninha, essa retenção, né? E aí vai do gosto de cada um, né? Vou diminuir um pouquinho para não ficar tão grande assim. Só cortei, né? Como um componente assim até estético, né, dos aparelhos. Normalmente a gente trabalha com resinas translúcidas, né? E aí você consegue perceber essas dobras de retenção desses aparelhos. Então a gente costuma padronizar. Se eu faço
perpendicular, eu faço todas perpendicular, posso fazer uma voltinha, né? E aí posso fazer um zigue-zague. De maneira geral, a gente padroniza para o aparelho ficar mais estético, tá? Então, esse aqui é o grampo interdental, o grampo de retenção, muito utilizado, bem simples e muito utilizado, muito efetivo, tá? E que a gente vai utilizar muito aqui na nossa, não só na prática laboratorial, como também no dia a dia da clínica, certo? Na hora de fixar esse grampo para acrilizar, a gente tem que ter cuidado de posicionar essa resina acrílica, aliás, essa cera 7, nessa região vestibular, mantendo esse grampo com exatamente essa posição que a gente construiu, a uma distância média aqui, né, que permita que haja resina acrílica de um lado e do outro, para que esse grampo nem fique transparecendo aqui, né, por vestibular, né, quando o paciente remover esse aparelho, nem por um lado nem pelo outro, né, porque quando você forma essas regiões onde o grampo não é completamente coberto por resina, aquela região vai significar um potencial foco, né, de acúmulo de resíduos, de bactérias, enfim, o aparelho não vai ficar interessante para o uso, tá bom? Então era esse nosso grampinho interdental, o grampo em gota.